buscar em 2020? O que é buscar a Deus? Por incrível que pareça, mas nem tanto assim, o texto base é 1 Timóteo 4, do versículo 7 ao 12, que o Henrique acabou de expor para vocês uma porção dessa passagem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7 a 12, apóstolo Paulo está instruindo o seu discípulo Timóteo, um jovem pastor, um jovem líder, um jovem apaixonado por Deus, o que ele deve buscar na vida, no que ele deve se exercitar, no que ele deve se especializar, o que ele deve fazer com a vida dele, o que você deve fazer com a sua vida, o que você deve buscar em 2020, o que você vai fazer com o seu tempo, com os seus recursos, com os seus pensamentos, com os seus sonhos, do que você está fazendo da sua vida. É sobre isso que eu quero falar com você. Lá em 1 Timóteo 4, 7 a 12 diz assim: não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. A primeira coisa sobre o que você deve fazer é o que você não deve fazer. Não gaste tempo em 2020 com discussão. Gaste tempo em 2020 com pregação do Evangelho e vendo transformações de vidas. Amém? Em vez disso, exercite-se na devoção. O apóstolo Paulo não fala só o que ele não deve fazer. É sobre uma troca. Ou seja, quem está discutindo crendices absurdas não está tendo uma vida de devoção. Ou é uma coisa, é uma outra. Em vez disso, ou seja, ao contrário de discussão, se exercite na devoção. O que é devoção? Devoção é essa inclinação do homem, eu falo do homem ou mulher, para algo. Dedicação, consagração, inclinação. Uma busca intensa, focada naquilo que é prioridade. Mas não deve ser apenas, não é apenas sobre ter uma devoção, é sobre exercitá-la. Então eu quero que você compreenda a palavra de Deus. Quantos estão comigo? Diga amém. O nosso chamado como jovens cristãos que nasceram de novo pela pregação do Evangelho e possuem o Espírito Santo dentro de si, é ter um exercício, é ter uma prática, é que você se especialize, é que você se dedique a algo. E a devoção é uma palavra muito ampla. Ela envolve intimidade com Deus, ela envolve servir os irmãos, ela envolve conhecer a palavra de Deus. E embora Paulo está falando para ele não se envolver em discussão, Paulo é o cara que entendia de crença, entendia de teologia. É o teólogo do Novo Testamento. É sobre entender de Deus de várias formas, mas tudo com um coração no lugar correto. Que Deus seja adorado, que Deus seja honrado e que os homens sejam salvos. A minha vida é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Eu não quero apenas conhecê-lo, eu quero que as pessoas o conheçam. E que privilégio se for através de mim. Quantos podem dizer amém sobre isso? Aí ele diz, olha, o exercício físico tem algum valor. Então, 2020 é muito comum. Eu quero que você tenha alvo sobre você se cuidar melhor. Isso é maravilhoso. Isso tem algum valor. Mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Diga aleluia. Aqui diz que então você pode se exercitar fisicamente, isso é bom, então faça. Mas há algo muito melhor, talvez não tão aparente, ainda que eu creio que também é muito aparente. A gente sabe quem tem vida de Deus e quem é devoto a Deus, amém? Mas o exercício físico, ele é incomparavelmente inferior ao exercício da piedade, ao exercício da devoção, a exercitar-se no seu espírito. Quantos estão comigo? Diga amém. Ou seja, quando alguém tem algo a buscar, e esse algo é Deus, é Jesus. E eu quero explicar um pouco sobre como buscar o que eu já tenho. O sentido de buscar a Deus, o Velho Testamento era um. E é onde mais tem versículo de buscar a Deus. O sentido de buscar a Deus no Novo Testamento é diferente. É o mesmo Deus, é a mesma fome das pessoas, mas é algo diferente. Porque antes da morte e ressurreição de Cristo e do estabelecimento de uma nova aliança, conforme a Bíblia diz, Deus não estava dentro do homem. Então ele precisava ser buscado como que estivesse fora. Amém? Mas hoje não. Hoje nós buscamos um Deus que nós já temos. E eu vou explicar o que é isso para não confundir sua mente. Quantos podem dizer amém sobre isso? Continuando o texto, ele diz, essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Isso não é para Timóteo, isso é para todos. Olha para quem está ao seu lado, diga assim, você tem o dever de aceitar essa palavra. Porque não é o André, é Deus. Amém?
Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque a nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Olha o versículo 11. Ensine essas coisas, insista nelas. E é o que nós estamos fazendo aqui. Não só ensinando, mas insistindo. Amém? Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. O próprio Paulo vai distinguir o que é devoção. Devoção é sobre o que você fala, é sobre como você age, é sobre se você ama ou não, é sobre a sua fé, sobre pureza. Então, não confunda devoção com uma só dessas coisas. Então, devoção não é uma aparência de piedade, ele é bonzinho. Não é só isso. Inclusive, fé é devoção. Declarar coisas grandes, crer em coisas grandes, é coisa de gente devota a Deus, é coisa de gente piedosa. É gente que crê nas palavras de Cristo. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então, aqui esse texto, ele está nos convidando, nos convocando, nos instruindo sobre o que buscar na vida. E buscar em 2020 é só uma desculpa, porque nós acabamos de começar o ano. Esse é o nosso alvo de vida. A palavra diz sobre conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. A palavra também diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o Deus verdadeiro, e a Teu Filho quem enviaste. Então a vida cristã, a vida eterna, a eternidade, é sobre intimidade, é sobre um relacionamento, é sobre a presença de Jesus. Isso é a nossa vida. Esse é o nosso trampo aqui. Esse é o nosso deleite. É por isso que estamos aqui. Deus está sendo conhecido e você está tendo experiências pessoais com Ele. De forma que você pode ter 2 meses de convertido. Ou você está nos visitando hoje, mas você vai sair daqui e vai falar algo de Jesus que talvez eu não vi ainda, que eu não experimentei ainda. Por quê? Porque Ele está disponível. Jesus rasgou o véu, não para você entrar num lugar que cabe poucas pessoas, para Ele poder sair e tocar o mundo inteiro, porque assim como as águas cobrem o mar, toda a terra está cheia da glória de Deus, do conhecimento de Deus. Ele está disponível. Ele não está disponível para você ver, para você ouvir uma história. Ele quer ser conhecido pessoalmente por você. Individualmente por você. Intimamente por você. Quantos podem dizer amém sobre isso? Agora, será que é possível ter mais de Deus se eu já tenho Ele? O que isso significa? Eu quero jogar questionamentos que vão ser respondidos nas 3 semanas. Não só hoje. É possível esse Deus se manifestar, Bruno, mais a uns do que a outros? É possível, se eu já tenho Ele inteiro de mim, ter mais dele? Não parece loucura? Será que é possível? Quero que você pense sobre isso, eu não vou responder. Será que é possível a pessoa que está do seu lado desfrutar de mais de um Deus que você tem o mesmo direito do que você? Será que na vida, na terra, na humanidade, Deus tem preferidos? Eu sei que essa parece óbvia, mas pensa aí. Será que, de fato, embora todos tenham isso que eu falei, Ele está disponível a todos, todos desfrutam? Estou falando de todos os crentes. Será que todos aqueles que têm Jesus habitando neles, pela fé, se relacionam com Jesus? Ou é possível ter Jesus porque você um dia foi salvo e não se relacionar com Ele? É possível alguém ser casado dentro da mesma casa e não conversar? É possível alguém ter gerado um filho e amá-lo com tudo e esse filho virar as costas? E mesmo não deixando de ser filho e tendo acesso à herança, nunca desfrutar dela, porque não quer, inclusive? Então, o que buscar em 2020? Há uma grande diferença dos que buscam a Deus e dos que não buscam, mesmo quando os dois têm Deus dentro de si, da mesma distância nenhuma. Pense nisso. Está pensando? Eu não tenho medo de você ficar pensando mais alguns segundos. Pode pensar um pouco mais. Lá em Colossenses 1, 15 e 16, abre lá. Seja no seu celular, na Bíblia de modo físico. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha o que diz. Eu gosto muito desse versículo, porque ele mostra por que eu existo. Versículo 15 e 16. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Primeiro, Ele é supremo, Ele é superior a toda a criação.
Amém? Quem foi criado por Deus? Então, até na discussão em relação a tamanho de Deus e ser igual a Deus, não, esse versículo explica. Ele é supremo sobre toda a criação. Amém? Embora tudo é criado, só Ele é criador. Quantos podem dizer amém sobre isso? O aspecto criador é que responde qualquer pergunta nesse sentido. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele. Mas aqui é onde eu quero enfatizar. E para ele. Você foi criado para Jesus. Buscar a Jesus em primeiro lugar em 2020 é simplesmente voltar pelo motivo pelo qual você existe. É se inclinar para aquilo que é a única coisa que pode te satisfazer. O engano que Eva, lá na queda, teve, no qual ela foi enganada. O grande engano é que ela foi enganada sobre uma perspectiva, um ponto de vista. É um ponto de vista real que existe na humanidade, que é de se é possível ter satisfação fora do relacionamento com Deus e contra o que Deus diz. Eva, quando cai, lá em Gênesis, a conversa do diabo, a tentação maligna, a mentira do diabo, é um ponto de vista, é uma perspectiva de vida. Que é possível ser feliz, ser satisfeito, fora de Deus e da sua palavra. E esse é o motivo de muitos nunca terem a vida que tanto sonham. E esse é mais profundo que isso, é o motivo de muitos nascerem, crescerem e morrerem sem cumprir um propósito de vida que Deus te criou. Se eu entendo que eu fui criado para Ele, por Ele, e eu sou dele, ainda assim eu busco, e é isso que nós vamos entender nessas semanas, um Deus que eu já tenho, um Deus que já me ama, e isso é o mais incrível, eu não o busco para ter uma coisa que eu não tenho. Eu o busco porque Ele me ama tanto, mas agora eu sou apaixonado também por Ele, eu o amo também. Amém? Agora, quantos estão comigo, diga amém. Então, quando eu tenho essa perspectiva de que eu fui criado para Jesus, Ele é supremo e eu sou dele, então eu não vou ter a tentativa de buscar satisfação. Diga assim, satisfação. Mais alto, satisfação. Prazer está ligado a desejo satisfeito, necessidade satisfeita. Então, há uma diferença entre você estar com fome e comer algo que você não gosta e saciar a sua fome, ou estar com fome e comer a coisa que você mais gosta, e além de saciar a sua fome, você estar repleto de prazer. Buscar a Deus em 2020, em qualquer época da sua vida, mas Ele ser a sua busca, é a certeza de que você vai ser satisfeito em todos os sentidos. Porque nada é mais prazeroso do que o amor de Deus. Nada nos dá mais alegria, nada nos preenche como Ele nos preenche. Nós cremos nisso. Nós cremos nessa palavra. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então é um grande engano você achar que há algo até que Deus pode te dar mais importante do que Ele. É horrível, é ridículo um filho de Deus tendo outra prioridade a não ser o próprio Deus na vida cristã, inclusive. Coisas que Deus faz, o que Deus promete. E isso é importante nós entendermos. Quando a Bíblia diz, e é maravilhoso, que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você entende? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai perceber que esses versículos maravilhosos têm a ver com estar nele. Quando a Bíblia diz, olha só que loucura, aquele que não poupou. Estão comigo aqui? Lá em Romanos 8 diz assim, ó, aquele Deus que não poupou seu filho, Jesus, amém? Como não nos dará também, graciosamente, ou seja, aquele Deus que não poupou Jesus por você, o texto está dizendo, obviamente, é isso que o texto está querendo dizer, como não? Então, obviamente, Ele vai te dar graciosamente todas as coisas. Agora, olha que interessante. Tem algo que eu não falei de propósito aqui. Com Ele. Graciosamente, com Ele, todas as coisas. Então, Deus não quer te dar nada
fora dele mesmo. Deus não precisa e não deseja e não faz sentido te dar algo que inclusive te afaste dele mesmo. Porque não faz sentido para você. Porque é um tipo de água que não vai te satisfazer. Porque é um tipo de alimento, qualquer coisa que possa vir inclusive de Deus, mas que não faz sentido, no sentido de aquela única experiência, sentimento, percepção e fé de que, uau, eu tenho Jesus em mim. Eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Eu quero dizer algo sobre você. Feche seus olhos por um instante só. E ouça o que eu vou te falar, com seus olhos fechados, em silêncio. Você está no lugar certo. Você está com as pessoas certas. Você está ouvindo a coisa certa. E você está sendo inserido num propósito eterno certo. Então eu quero te falar, não tem como você dar errado se você está de coração inteiro nesse lugar. Não porque é esse lugar, mas é porque é isso que está aberto. Você entende? E essa perspectiva que eu tenho há anos se manifesta ao redor. Se manifesta em todas as circunstâncias também, mesmo nas adversas. Quantos podem dizer sobre isso? Então, até você ter a possibilidade de desejar esse Jesus, de ansiar por ele, é fruto e resultado da soberania e da vontade de Deus. É impossível você desejá-lo se ele mesmo não te atrair. Então, se nós temos aqui buscado a presença de Deus nas nossas canções, na nossa vida, e a vontade de Deus ser feita, é graça de Deus. Ou seja, você já está inserido na única busca que vale a pena. É sobre agora não se distrair. Diga assim, eu estou no caminho certo, porque Jesus é o caminho. Diga, eu tenho a palavra correta, a verdade, porque Jesus é a verdade. Diga, eu tenho a vida, porque Jesus é a vida. Eu tenho tudo para viver tudo que Ele tem para mim. Qual que é o meu trabalho agora? Não me distrair com aquilo que não é a vontade de Deus. Então, quando nós falamos de um mês de primícias, quando nós falamos de buscar o Senhor, exercitar na piedade, é se afinar, porque a vida continua e você tem que fazer tudo o que tem que ser feito. Você vai trabalhar, vai estudar, vai casar, vai ter filho. Aquele que vai se casar, tem sempre aqueles que às vezes não se casam, são minoria, porque às vezes tem até o chamado de Deus, o celibatário. Mas qual que é a grande questão? Independente daquilo que vai envolver a sua vida, muitos vão prosperar, outros vão enriquecer, amém? É a vontade de Deus, tudo isso. Agora, qual é a grande questão? Em meio a tudo isso, se eu estou me exercitando prioritariamente em Jesus, na palavra, tudo isso é bênção na minha vida e não me atrapalha. Por quê? Eu estou no lugar certo. Eu estou da perspectiva que Ele já é minha satisfação. E tudo que Ele pode me dar não é para me satisfazer. É para que eu possa, de fato, ser um instrumento dEle. Esses dias atrás eu falei sobre uma vida por instinto ou uma vida por essência, por consciência. Isso é muito importante, você compreender. Então imagine algo. Tem um cachorro e uma galinha. E os dois vivem por instinto, são animais. E aí vem alguém e dá para o cachorro. Joga um monte de milho, cru, do jeito que a galinha gosta. E vai na galinha e joga, sei lá, um osso, uma coisa que o cachorro gosta. Fala uma coisa que o cachorro gosta que a galinha não pode comer. Uma carne. A galinha dá umas bicadinhas na carne de vez em quando, mas... Oi? Tá, uma ração de cachorro, que está apaixonado para comer. Aí talvez ele pense, que desgraçado é esse que fez isso comigo? Tá, come a comida para a galinha e o milho para mim. Por que ele vai ficar com raiva e não vai comer aquilo? Porque ele nunca vai ter a grande ideia de que, será que o dono não deu? Para ver se eu não digo, galinha, olha o que você gosta, trouxe milho para você hoje. Ou a galinha dizer, cachorro, olha que engraçado, eu não gosto dessa comida, mas eu sei que você adora. Talvez alguém me deu isso só para te dar. Agora, por que será que a gente também pensa que tudo que vem na nossa vida é só para nós? Se você fosse um animal, Deus só daria algo para você mesmo, porque você nunca teria a ideia de pensar, Ele me deu algo para dar para alguém. Porque os animais vivem por instinto. Então ele acha que deu para ele, é para ele. Se não serve para ele, não serve mais para ninguém. Para ele aquilo ali não é nada. E dane-se a galinha. Mas na vida cristã piedosa, eu tenho sempre a desconfiança que aquilo que Deus fez na minha vida
Na verdade é para o outro. Que aquilo que está comigo hoje, está comigo para eu dar para outro. Porque o meu Deus sabe que eu ando por consciência e não por instinto. Ele sabe que eu sou vivo, eu sou a imagem e semelhança dele. A cruz foi por causa de você. Ele se fazer homem foi por causa de você. Então vocês cantaram qual foi o som quando Deus desce na terra. E o Henrique falou genialmente. Quando Deus veio na terra, o som foi de um choro de uma criança. Porque aquele dia ele veio na terra. E não fez um grande barulho. Entende? Mas qual que é a grande questão? Ele não ficou como um bebê. Ele se tornou um homem. Ele edificou um ministério, formou discípulos, mas ele fez o principal. Ele foi até o fim. Ele cumpriu completamente o plano de Deus. E o plano de Deus era a cruz. E a cruz alcança você. Então, aquilo que Deus deu para o Filho, toda a graça, toda a unção, todos os discípulos, todos os recursos, havia mulheres que serviam a Jesus com os bens delas. Tudo aquilo era para o outro. E quando alguém deu 5 pães e 2 peixinhos na mão dele, que estava com fome, e os discípulos estavam com fome, não era sobre alimentar os 12 e deixar a multidão com fome, era sobre multiplicar e alimentar todos. A vida cristã piedosa é uma vida que sempre está desconfiado, no bom sentido. Qual é a vontade de Deus? Onde Deus quer me usar hoje? Buscar Jesus em primeiro lugar sempre nos fala automaticamente de entender onde Ele quer me usar hoje. Por que eu estou nesse trabalho que eu estou? Por que eu vou entrar na faculdade que eu vou entrar? Por que eu vou entrar nesse relacionamento? Quando a base da minha vida, quando o meu modo de ver muda, é um sinal que o Evangelho alcançou o meu viver. Quando o meu modo de ver muda, é que o meu viver foi mudado por Jesus. E isso todos percebem. Quem vive para si ou quem vive para Ele. Porque quem vive para Ele está servindo outras pessoas. E está amando outras pessoas. E não há prazer melhor do que isso. Quantos podem dizer amém sobre isso? Interessante que em 2 Timóteo 3, uma porção de versículos que tem naquela passagem, a partir do 15, uma das coisas que Paulo fala de que os homens nos últimos dias seriam, tem muitas coisas, mas uma delas é que os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Desde que eu li esse versículo, levando pela primeira vez, eu fiquei intrigado, eu fiquei constrangido. Eu falei, cara, porque eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu tinha uns 17 anos. E como era importante a amizade para mim. E como é importante saber quem queria ser meu amigo. Eu não sei se só com você, ou com seus primos, ou com amigos, que você, quando alguém que você ama muito era seu amigo, fica menos amigo seu e mais amigo de outra pessoa e você fica com ciúmes. Já aconteceu com vocês isso? É terrível. Eu lembro que quando eu era pequenininho, e aí antes até da adolescência, eu lembro que algo que me deixava com raiva era segredinho entre os amigos. Vocês passaram por isso já? Quando alguém ia no ouvido do outro e contava algo e falava, não conta para o André, para mim isso era o rompimento oficial do contrato da amizade. Isso é uma desgraça. Olha, eu sei que você está se identificando. É algo terrível isso. Por quê? Porque isso é carente, a gente é carente, a gente quer que aquele que a gente quer ser amigo também queira ser o nosso amigo. É horrível querer namorar com quem não quer namorar com a gente, em qualquer sentido. É horrível o amor não correspondido. É ou não é? Mas na vida isso faz parte. Agora, quando eu li isso, eu na minha ignorância fiquei com dó de Deus. Poxa, Deus, tem gente que quer ser mais amigo dos prazeres do que seu amigo. Porque foi o primeiro entendimento que eu tive, porque a gente tem a tendência de ver as coisas na nossa ótica, na nossa perspectiva. Esse é o caminho para muitas heresias, inclusive. Mas qual que é a grande questão? Continuando entendendo esse versículo, eu continuo ficando intrigado com ele. Mas não mais com dó de Deus, com dó daqueles que preferem os prazeres do que Deus. Por quê? Porque Ele é o prazer maior de todos. É por isso que Deus fala, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem descobre que é amado por Deus, consegue amar a Deus. Mas Ele não diz só que nos ama. Mas quem descobre por revelação que Ele tem prazer em você, passa a ter prazer nele. E um prazer supremo, no qual nenhum outro prazer vale a pena de perder o prazer maior, de continuar se aprofundando numa intimidade. Eu lembro quando eu estava trabalhando, e era terceirizado para a Petrobras, e a gente foi fazer um curso chamava Curso de Salvatagem. É um curso para, caso a plataforma pegasse fogo, a gente pulasse no mar. Graças a Deus, esse curso nunca vai ser aplicado, praticado. Mas ele era prático, a gente ia para um barco e a gente tinha que pular. E a gente tinha que pular de algo muito alto, que era a mesma altura de uma plataforma. Eram muitos metros. E tinha que pular na posição certa. E eu lembro quando pulei, foi a minha vez, eu estava gelando, e com colete, hein? E eu estava gelando.
Porque era muito longe, o seu peso fica muito multiplicado. Você sabe disso, em nome de Jesus. E aí, quando eu caí na água, eu fui muito profundo. E era claro, estava de dia, e eu fui afundando, automático, eu caí já olhando para cima, né? Só que até você parar de ir para baixo e começar a ir para cima, com certeza é muito rápido, mas foi uma eternidade para mim. E ficando mais longe a luzinha. E mais longe, ficando escuro. Quando eu fui lá para baixo, era tudo escuro, era como esse tapete. Porque a gente estava lá no fundo do mar. E aí eu fui. E aí o colete mesmo se encarrega de tudo, né? Você sobe rapidinho. Você começa a subir, mas você está sem ar. Você fala, chega logo, vai ficando maior de novo aquela luz. E você vê a superfície e fala, aleluia. Já era líder de cela, mas virei católico de novo naquela hora. Mas o interessante é que eu creio que janeiro é um mergulho sem volta para nós. O que Deus falou comigo é que não tem colete. O Senhor nos lança no mar da sua intimidade para nunca mais voltar para a superfície. É isso que Deus tem para nós. Meu único medo de não voltar naquela ocasião é que aquele mar simboliza a morte. Mas quando o rio é rio de vida, eu quero mergulhar e nunca mais voltar. Eu não quero água nos artelhos, eu não quero água nos joelhos, eu não quero água nos lombos. Eu quero águas mais fundas, no qual eu não tenho mais controle da minha vida, porque Ele é a minha vida. Amém? Eu sinto uma unção poderosa ao falar disso, porque eu sinto que o Senhor está te chamando para um mergulho sem volta. Amém? A Bíblia fala muito sobre buscar a Deus. E alguns versículos que falam disso eu quero ler para então orarmos e darmos continuidade. Para encerrar o nosso culto daqui a pouco. Mas eu quero ler alguns versículos para você e quero só falar uma outra coisa sobre cada um deles, porque eu quero introduzir o que buscar em 2020, o que buscar na nossa vida. Quantos estão comigo? Diga amém. Então anota essa referência aí. Jeremias 29, 13 diz assim. Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus não se busca com metade do coração. Deus não se busca com uma parte do seu tempo ou da sua vida. Por isso, janeiro é o primeiro representa o todo. E as primícias. Eu creio que não tem hábito melhor do que a primeira coisa do seu dia ser isso. A busca pela presença de Deus, intencional só em Deus. E acredite, é mais difícil do que caminhar todo dia, ou correr todo dia, ou ir para a academia todo dia. Porque para a academia todo dia tem uma resistência, a preguiça. Para orar todo dia tem outra resistência, Satanás. Acredite, isso ele resiste e quer resistir. Mas ele não tem poder para isso, amém? Então, diga assim, todo o coração. Em Deuteronômio 4:29 diz assim, Deuteronômio 4:29, e lá procurarão o Senhor seu Deus e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Eu já falei do coração, mas Deus se busca de todo o coração, ou seja, o seu íntimo, o seu ser, a sua vida. Quantos podem dizer amém? Mas também de toda a sua alma. Isso fala do seu ser. Isso é muito aquilo que nós vemos Jesus falando, todo entendimento, toda força, toda vida. Então, buscar a Jesus, buscar a Deus, embora não tenha o mesmo sentido que tinha para Jeremias. Quem está comigo aqui? Jeremias tinha o sentido assim, pô, Deus está lá. Eu só vou encontrar Ele de todo o coração, de toda a alma. Ele estar lá realmente não faz mais sentido. Mas de todo o coração, toda a alma, continua fazendo sentido, porque é a palavra. Amém? Por quê? Porque embora Ele está dentro de mim, eu quero ser íntimo, eu quero me relacionar. Ei, eu não quero apenas que Ele more, eu quero que Ele interaja. Entende? Eu não quero ignorar aquele que já está dentro de mim. Porque a Bíblia fala de entristecer o espírito, apagueis o espírito. Então, esse tipo de coisa no Novo Testamento não é sobre ele sair, é sobre ele não ser honrado, ele não ser o primeiro, ele não ser a busca, é de toda a sua alma. Ou seja, os seus deleites, os seus desejos, os seus sonhos, aquilo que você está apaixonado, você acorda pensando e dorme pensando. E eu sei que muitos aqui, logo todos aqui, ao deitar, vão pensar em Jesus, ao acordar, vão pensar em Jesus, e ao trabalhar, ao estudar, vão dizer, é tudo para a glória dele, é para ele, eu sou apaixonado por ele, eu não sei explicar, mas ninguém é mais importante do que ele é tudo em mim. A Bíblia diz também lá, em Salmo 105:4, recorram ao Senhor e ao seu poder,
mas busquem sempre a sua presença. Olha que coisa linda. Recorra, vai atrás do seu poder, do seu refúgio. Isso é maravilhoso. Ao Senhor você deve recorrer, mas busca sempre a presença de Deus. Olha que loucura, hoje eu já tenho a presença de Deus. Como que eu busco a presença de Deus? Eu perceber, eu me voltar para ela. Entendeu? Já que eu já tenho, por que eu vou ignorar aquilo que muitos deram a vida para ter? Esses caras escreveram isso sem ter o que você tem dentro de você. Lá em Hebreus 11 diz que os heróis da fé morreram por essa fé sem ver, por causa de nós. Isso não é uma coisa louca, Evandro? Agora, por que eu vou ignorar o que custou a vida de todos os que estão na Bíblia? Sendo que agora eu tenho um acesso, um caminho que foi aberto pelo corpo de Jesus, pelo sangue de Jesus. Fique de pé onde você está.